Olá, meu aluno! Tudo bem aí com você? Vamos hoje estudar como resolver uma associação de resistores série e paralelo, achando corrente, DDP, potência. Então vamos lá. Para isso eu selecionei um exercício. Exercício 7 da ficha 14, parte 3. Vamos lá, vamos conhecer esse exercício. Olha só, o exercício ele deu uma associação de resistores colocados entre dois pontos A e B. Esses pontos A e B é como se fossem os terminais daquela tomada. Sabe aqueles dois furinhos quando você encaixa uma tomada na parede? A e B como se fossem esses dois furinhos da tomada, ok? A primeira coisa que o exercício está pedindo aqui é calcular o valor da resistência equivalente. Então, a letra A, ele quer saber o valor da resistência equivalente entre A e B. Ele até deu uma informação que, por enquanto, eu vou deixar de lado. Ele perguntou quanto que a... Perguntou não, ele falou que a DDP entre os pontos A e B é 70 volts. Isso nós vamos usar depois. Por enquanto, eu estou preocupado apenas com os valores dos resistores. Muito bem. A gente tem que juntar esses resistores, mas olha só. Temos a associação série e a associação paralela. O nome de tudo isso aí é mista, porque você tem misturado séries e paralelos aí. Mas você tem que resolver cada pedaço separado. O que for série, separado do que for paralelo e redesenhando. Quando você redesenha, vai aparecer novos formatos identificando o que agora é série ou o que é o novo paralelo, por exemplo. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Antes de mais nada, eu queria dizer uma palavrinha sobre esse ponto que eu estou desenhando em particular. Ele é chamado de nó. Nó é uma emenda de fios. Vamos ver. Todo nó, ele recebe uma letra. Então, isso é um nó, isso é um nó, isso é um nó e tem uma letrinha em cima. Vamos primeiro explicar o que é nó. Nó é um ponto onde você tem uma emenda de fios. Então, repara, esse fio aqui, quando ele desce e encontra esse fio horizontal, então o fio vertical encontrando o horizontal, para ele poder se prender, eu preciso descascar o fio, deixar a parte do metal exposta e emendar esses metais. Isso eu chamo de nó, uma emenda de fio. Todo nó precisa receber uma letra. E a letra A, ela pode escorregar pelo fio. Então, esse nó também chama nó A, porque essa letra A pode escorregar no fio, desde que não tenha um resistor no meio do caminho. Então, por exemplo, esse A não pode escorregar para cá, porque tem um resistor para a direita. O A não pode escorregar aqui para cima e à direita, porque tem um resistor no caminho. Então, só aquele nó é A. Se esse A andasse para outro ponto e encontrasse um nó que ele conseguisse chegar até esse nó, também seria nó A. Mas não tem como. O outro nó que eu tenho que olhar no começo ainda do problema é o B. Se outro nó pode ser B. Sempre começo com os extremos. Comecei com A, agora eu vou falar do B. O nó B pôde escorregar até aqui e encontrou um B no caminho. Um outro nó. Não um B. Ele encontrou um outro nó. Esse nó eu também vou chamar de nó B. E aí, tinha sobrado um nó sem letra nenhuma. E aí, por isso que eu chamei ele de nó C. E aí eu vou chamando de C, D, E, F, sendo que o C é sempre mais próximo do A. E as últimas, vamos supor que é C, D, E, F. O F tem que ser o mais próximo do B. E aquele D e E ficam mais no meio. E na ordem, A, C, D, E, F, e aí vem o B na outra extremidade. Tá legal? Vamos lá. Como é que eu vou resolver agora? Agora eu preciso enxergar o que está em série e o que está em paralelo. Eu não posso dizer... Deixa eu apagar aqui um pouquinho para poder mostrar o que eu não posso dizer. Apaga, 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 apaga. Olha só, eu não posso dizer que esse resistor de 6 ohms está em paralelo com 5, em série, perdão,
está em série com o 5 e em série com o 7. Não posso. Por que não? Porque no meio desse caminho apareceu um nó, que é o nó C. O nó é onde você vai ter uma divisão de corrente elétrica. Então, por exemplo, a corrente elétrica que está entrando aqui pelo nó A se divide um pouco aqui para cima, por 1,2 ohms, um pouco veio por baixo, pelos 6 ohms. Eles voltam a se juntar aqui no ponto C, vão se dividir de novo, tem outro, né, esse outro nó, esses outros dois caminhos da série que tem aqui em cima, a série que tem embaixo. A corrente elétrica não é a mesma quando aparece o nó. Então, eu não posso dizer que o 6 está em série com o 5 e o 7, porque tem um nó entre eles com uma emenda de fio chegando. Então, eu não posso considerar tudo em série. Eu vou ter que fazer separado cada um desses pontos. Bom, então como vai funcionar? Vamos lá. Olha o que eu fiz, o que eu observei. O 1,2 está em paralelo com 6 ohms. Por que eu percebi isso? O resistor de 1,2... Opa, essa cor aqui ela ficou muito escura. Vamos pôr uma outra cor. Esse resistor de 1,2, ele está ligado entre o nó A e o nó C, o ponto A e ponto C. E os 6 ohms também está ligado entre A e C. Eu considero um sistema em paralelo quando os dois terminais dos resistores estão ligados nos mesmos pontos, nos mesmos nós. Então, 1,2 e o 6 estão em paralelo. E aí eu tenho que fazer aquela continha do paralelo. Por exemplo, o produto pela soma. E também eu posso fazer a segunda parte entre C e B. Repara que entre C, ao mesmo tempo, tá? Eu resolvi já entre A e C, e eu já vi que entre C e B tem coisas que eu posso fazer. E olha, entre os 5 ohms e os 7 ohms não tem nó entre eles. É um fio direto, não tem divisão de corrente elétrica. Então eu digo que o 5 está em série com os 7 ohms. Eu posso então simplesmente somar os 5 e o 7, porque eles estão ligados juntos, em série. Da mesma maneira, o 4 e o 8 estão ligados juntos. Então, antes de pensar num paralelo entre essa parte de cima e essa parte aqui de baixo, eu tenho que resolver a série que tem entre eles, que é o que tem de mais fácil. Sempre eu olho o que tem de mais fácil para poder resolver. Então, resolvendo isso, vamos ver o que ficou? Olha só. Quando eu tinha lá 6 e 1,2, eu fiz a formulinha do produto pela soma. 6 vezes 1,2 dividido por 6 mais 1,2. Sempre que são dois resistores em paralelos, é fácil fazer o produto pela soma. E eu encontrei 1 ohm como resposta. Já em cima lá tínhamos dois resistores que somados deu 12 ohms em cima. E aqui embaixo tinham dois resistores que somados deram 12 ohms também. Bom, com isso eu já simplifiquei e eu redesenhei. Repara, eu faço um novo desenho e onde eu tinha aqueles dois em paralelos entre A e C, eu tirei aqueles dois, apaguei. Apaguei não, porque eu vou redesenhar, eu não vou apagar então. Eu vou redesenhar e entre A e C eu desenho um novo resistor equivalente àqueles dois. Da mesma maneira, aqui nessa fiação de cima entre C e B, eu tirei aqueles dois em série e coloquei a soma dos dois 12 ohms. Esse 12 ohms tem o mesmo efeito que aqueles dois resistores separados. Da mesma maneira aqui embaixo, tirei aqueles dois, coloquei esse outro de 12 ohms, que dá o mesmo efeito. Agora eu vou procurar o que eu consigo fazer que está mais fácil. Agora dá para enxergar uma nova situação. Ei, esse 1 ohm não pode somar com 12. Essa soma aqui não pode porque eu tenho o nó C no caminho. 1 ohm não está em série com 12 ohms. Não posso somar porque tem um nó no meio do caminho dividindo corrente. Então, esquece essa ideia, não pode. Pense em outra solução. Ah,
Se você pensou em fazer o paralelo entre o 12 e o 12, você acertou! Olha só, esse 12 aqui de baixo, ele está entre os pontos C e D. Repara, entre C e D e B, perdão, D não, B. Entre C e B eu tenho 12 ohms. E o 12 ohms que está na parte de cima, ele também está entre C e B. Portanto, se os dois começam e terminam nas mesmas letras, é isso que eu digo que está em paralelo. Só que para resolver esse paralelo, na verdade você pode pensar de três maneiras diferentes. Eu ensinei três técnicas. A primeira, eu ensinei que era 1 sobre R total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Soma dos inversos. Pode usar? Pode. A segunda maneira, como eles são idênticos, aliás, antes do idêntico, como são dois resistores em paralelos, e somente para dois resistores em paralelo, nós podemos fazer o que eu fiz aqui na região entre A e C. Eu posso fazer a regrinha do produto pela soma. Tipo assim, ó, 12 vezes 12 sobre 12 mais 12. Poderia? Claro que sim, poderia. E a terceira maneira, que eu acho mais fácil para esse tipo de exercício, que só vale para resistores em paralelo, sempre que eu tenho resistores em paralelos iguais, eu pego o valor de um dos resistores, de um só, tá? 12 ohms, e divido pela quantidade de resistores iguais em paralelos. Nesse exemplo, eu só tenho dois resistores iguais em paralelo, o 12 de cima e o 12 de baixo. Então, eu vou pegar o 12 e vou dividir por 2. 12 dividido por 2, 6 ohms. É o que vai ficar entre C e B. Então, é muito mais fácil. Olha lá. Pegou a ideia? Então, sempre que são iguais os resistores em paralelo, divide pela quantidade. Ali só tinham 2. Por isso, eu peguei 12 dividido por 2. Se eu tivesse 3 resistores, seriam 12 dividido por 3. E assim vai. Bom, ficou agora esse desenho, o 1 ohm e o 6 ohms. Vocês estão notando que ainda está aqui o nó C. Mas esse nó C não funciona agora mais como nó. Não é nó, porque aqui não tem emenda de fio. Se você notar, isso é um único fio reto. Não tem um fio derivando aqui, saindo, chegando. Então, ele não é mais nó. Esse ponto C, na verdade, eu posso simplesmente tirar ele daqui. Ele não tem mais utilidade. Ó, tadinho. Ah, acontece. E aí, o que acontece? O 1 ohm e os 6 ohms, eles estão ligados juntos agora. Um único fio reto. Então, eles estão ligados em série. Olha só. Se eles estão ligados em série, basta somar. Em série, soma. 1 mais 6, 7 ohms. E aí, está achada a nossa resistência equivalente. Primeira pergunta do problema é quanto vale a resistência equivalente entre os pontos A e B. E olha só como é que eu chamo isso. Eu posso chamar essa resposta final de RAB, tá ok. Posso chamar de R equivalente, tá legal, pode usar. E eu também posso chamar de R total, é resistência total entre os pontos A e B. Todos eles que significam a mesma coisa, que significa 7 ohms. Tudo bem? Agora é que o bicho vai pegar. Reparou que quando foi o começo do exercício, eu falei para você, redesenha, não tenha preguiça. Desenha de novo cada uma das etapas. Porque agora nessa nova fase, ele vai pedir... Ah, não, agora a intensidade de corrente... Bom, mas foi bom que você já desenhou. Para a letra C, que pede a DDP e a corrente de cada resistor, para essa eu vou precisar desse redesenho. Mas para achar a intensidade de corrente elétrica, essa daqui tá fácil. Olha só. Você tem aqui a resistência total, você tem a DDP total, é só aplicar a famosa formulinha de Uri. Uri. O total é 70, o R total é 7, aí passo 7 dividindo,
achei a corrente de 10 amperes entre A e B, corrente de 10 amperes. Então, esse item B, a corrente elétrica total entre os pontos A e B, tá fácil de achar. Só aplicar URI. Agora sim, agora vamos para a letra C. Olha só. Na letra C, ele quer saber a DDP e a corrente de cada resistor. O que eu já fiz, olha só o que eu já fiz. Peguei um desenho anterior ao último que eu mostrei, aonde 1 ohm estava em série com 6 ohms. Voltei para aquele desenho. E aí eu preciso lembrar você um detalhe. Sempre que você tem uma ligação do tipo... Olha só, pega pela fonética, não é pela escrita não, pela fonética. Uma ligação do tipo série. Isso significa que o valor do I é igual. Significa que a corrente que eu tenho nos pontos A e B é a mesma corrente que vai estar no trecho AC, que é a mesma corrente que vai estar no trecho CB. Ou seja, no trecho AC, 10 amperes, no trecho CB também é 10 amperes, porque a ligação é série. E no série, o I é igual. Tudo bem? Vamos ver o que eu posso calcular com isso, já que eu já sei a resistência e já sei a corrente. Olha só o que eu pude fazer. Uma vez que eu sabia a resistência e a corrente, lembra da formulinha do Uri? Na formulinha do Uri, são 3 elementos. Quando eu conheço 2, eu consigo calcular facinho o terceiro elemento. É o que aconteceu aqui. Eu conheci um R, eu conheci o I, apliquei a fórmula do Uri e achei a corrente que existe entre... A corrente não, perdão. A DDP entre A e C. Entre A e C tem 10 volts. Fiz o mesmo raciocínio para achar a DDP entre C e B. Ó, eu tinha resistência, eu tinha corrente. Apliquei a fórmula de Uri. R é 6, I é 10, multipliquei 60 volts. Já tenho o I, eu tenho o R de AC, eu tenho o I de AC e agora eu tenho o U de AC. Olha lá, eu estou então calculando para cada item sua DDP e a corrente elétrica para cada um dos resistores. Deixa anotado aí. O que eu vou fazer agora com essas informações? Eu vou voltar um desenho anterior a esse aqui. Vamos ver o que acontece no desenho anterior? Olha só! Lembra que aquele 6 ohms ele veio desse paralelo? Então, essa associação do tipo paralelo é a que eu vou analisar agora, porque o AC eu já achei tudo, já tenho todas as informações, não preciso calcular mais nada, aqui já está resolvido. Vou para cá. Só que o CB está em paralelo. E, de novo, pega pela fonética. Não fica ligado na forma de escrever, a fonética. Entre C e B, essa ligação é do tipo paralelo. E paralelo, o U é igual. Ah, série, o I é igual. Paralelo, o U é igual. Ou seja, entre C e B eu tinha achado o U de 60 volts, está na página anterior. E aqui também vale 60 volts, porque essa ligação é do tipo paralelo. E em paralelo, quem está entre C e B tem que ter os 60 volts, é igual. Vou fazer um comentário que eu não fiz no slide anterior, mas ainda dá tempo. Repara que de A até C, a minha voltagem é de 10 volts. 10 volts. Entre C e B, a minha voltagem é de 70 volts. Se liga nessa. Quando eles estão em série, a voltagem de A até C, 70? Imagina. Quem falou 70? Eu não falei 70. Não, você ouviu errado. Eu não falei 70. Eu falei 60. Aí, entre A e C tem 10 volts, entre C e B tem 60 volts. 60 volts. E como eles estão ligados em série, o U soma. E somando esse 10 volts com 60 volts, entre A e B tem 70. Conferindo com o valor do enunciado, 70 volts. Eu estava lendo aqueles 70 volts, me empolguei e falei que entre C e B tinha 70. Não! 60!
Não vou gravar tudo de novo, não. Vai ficar como tá. Vocês entenderam? Bom, vamos lá. Voltando agora ao que interessa. Vamos apagar aqui porque essa parte, por acaso, não é a que interessa. Então... Pronto. O que acontece? Eu já tenho o valor do U, porque paralelo U é igual. Eu tenho o valor de R, que eu obtive pelo enunciado, né, do problema, pelos cálculos que eu fiz, a soma lá, chegou nos 12 ohms. Eu tenho U, eu tenho R. Se eu tenho U, se eu tenho R, o que será que eu posso, pensa aí, o que será que eu posso calcular e achar aqui se eu tenho U e se eu tenho R? Ui! Que eu posso fazer? Uri! O é 60, o R é 12. Eu fui calcular o I, passei o 12 dividindo, o I deu 5 amperes. Só que como o valor do resistor de cima é igual ao valor do resistor de baixo, coincidência, não é sempre. É a mesma conta em cima e embaixo. Por isso, embaixo também deu 5 amperes. Mas atenção. Um aluno newtoniano que é esperto, que é ligado na parada, ele sabe que se os resistores são iguais, estão em paralelo, o valor do I que vem por aqui e chega no nó, nesse caso 10 amperes, é a corrente que chega. Como as resistências são iguais, o I também se divide por igual, só quando os resistores são iguais. O que significa que o 10 amperes, para cá veio 5 amperes, 5, esse 5. E aqui para baixo vem também 5 amperes, esse 5. O I daqui, quando chega no nó, essa corrente se divide, uma parte para cima, uma parte veio para baixo. Como a resistência é igual, os elétrons se dividem por igual, 5 amperes para cada um. E o aluno pergunta para mim agora assim: prof, eu precisava ter feito essa conta, então? Precisava fazer conta? Não precisava fazer conta. Na verdade, a resposta certa é tanto faz. Tanto faz. Tanto faz você fazer pela continha achar os 5 amperes ou ter a sacada e dividir por 2. Chegando na mesma resposta, as duas formas de pensar são corretas. Então, fica tranquilo, o jeito que você pensar está valendo. Eu sempre recomendo saber as duas formas. Quanto mais técnica você souber, mais fácil você consegue resolver um problema, até ir conferindo o que você está fazendo. Pegou? Vamos ver o que aconteceu na figura anterior a essa. Eu vou voltar uma figura. Olha lá. Na figura anterior a essa, aquele 12 ohms, olha só, era o 5 e o 7 em série, que somou e deu 12. Embaixo, 4 e o 8, somou, deu 12. E aqui entre A e C, o paralelo. Vamos resolver um detalhe de cada vez. Entre A e C, eles estão ligados em paralelo. O que significa que o U é igual. Se você pegar o resultado da conta que eu fiz anterior, o 10 amperes que eu achei antes tem que ser igual ao 10 amperes que eu fiz agora. Perdão, igual ao 10 amperes da parte de cima. Por quê? Porque eles estão em paralelo. O U é igual. Se embaixo é 10 amperes entre A e C, em cima também está entre A e C. Também tem que ser 10 amperes. Já entre C e B, eles estão ligados em série. O I é igual. Então, se em cima eu tinha 5 amperes, cada um dos resistores vai ter 5 amperes, porque eles estão em série I. O I é igual. Assim como embaixo, cada resistor, o de 4 ohms e o de 8 ohms, também vão ter 5 amperes, porque o I é igual, porque estão em série I. Tudo bem? Aí, o que eu vou fazer com esses valores? Repara que para cada resistor eu tenho dois valores. Ou eu tenho o U e o R entre A e C, ou eu tenho o R e o I entre C e B. O que eu posso fazer, então? Vamos
ver o que eu posso fazer. Ah, aqui eu acho que eu é que tinha que fazer a conta. Vamos ver. Ah, não, tá aqui a conta. Fiz o slide repetido. Tudo bem. Que zoada, né? Olha só, turminha. URI. U igual a R vezes I. Ou se eu isolar o I é U sobre R. E aí, o que vai acontecer aqui, turminha? Se eu aplicar a formulinha do I igual U sobre R, entre A e C eu aplico essa formulinha. Entre A e C. Apliquei essa formulinha. O U valia 10, o R valia 1,2, 10 dividido por 1,2, eu usei uma calculadora, não conta para ninguém, e deu 8,3 ohms. Embaixo fiz a mesma coisa, 10 dividido por 1,7. Perdão, brisei. 10 dividido por 6. 10 volts dividido por 6, 1,7 ohms. Então, achei a resistência. Já tem os 3 elementos. Eu tinha 2, usando a formulinha do Uri, achei o terceiro elemento que faltava. E assim eu fiz também aqui, entre C e B, para esse daqui. Eu tinha que o I era 5, que o R era 5, Uri, 5 vezes 5, 25 volts. E fui fazendo e fui achando o valor de U para cada um deles, multiplicando o seu R pelo I. Pronto. Resolvi a letra B. Achei a intensidade de corrente elétrica, a DDP, de cada um dos resistores desse exercício. Opa! Eu tô meio zureta, né? Não era aqui. Era para pintar aqui. Meu Deus! Agora, turminha, ele pediu a potência total. Vamos lá para a potência total. Para fazer a potência total, aí é muito mais simples, mais fácil. Porque eu tenho o U total. Olha ele aqui. Eu tenho o I total. E se eu quiser, eu tenho até o R total. Na verdade, potência tem 3 formulinhas também que a gente aprendeu. Mas como eu tenho U, eu tenho o I, para calcular a potência total, está muito fácil fazer pútil. Pútil. Ou seja, eu pego o I vezes o U e a potência deu 700 watts. Pronto. É isso que a gente precisava fazer. Com isso, a gente resolveu todos os itens do nosso exercício. Legal, né?